Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Tudo dia. bem, meus queridos? Como Tudo estão? certo? Tudo certo? Que bom. Uma sexta-feira, sexta com segunda, né? Uma sexta com cara de segunda ou uma sexta que parece segunda? Eu tava achando que hoje era domingo. Eu não sei por quê, mas por algum motivo eu achava que hoje era domingo. Que bom, né? Que não é sexta-feira, coisa boa. E Com foi que falou essa certeza. loucura? Fui eu. Não, é porque, tipo, ontem eu tava, tipo, estudando e não sei o quê, e eu tava, tipo, livre. Aí eu fiquei, ok, e eu posso, e aí, ok, é sábado. Aí amanhã vai ser domingo. Ah, sim. Aí, tipo, eu já tava achando Não, que tava tudo fechado. Nossa, eu tava completamente meu insano. Deus, tu entrou numa noia, eu acho que. Meu Deus do céu. Mas assim, ó, eu acho que eu só não compartilho disso porque eu acho que tá tudo tão diferente. Tipo, minha rotina também tá totalmente diferente, assim. Então. É, E isso contando ainda que eu ainda peguei uma virose, então eu sou uma pessoa que eu gosto bastante. Ah, e várias pessoas eu acho que devem concordar comigo. Eu acho que o Daniel também é assim. Eu sei que o Guilherme que tá aí também, se estiver me escutando, ele também é assim, de treinar bastante, assim. E quando tu fica assim, mal, é complicado, desregula tudo, é triste. quebra o ritmo, né? A gente fica É, e eu acho que é uma prostrado. coisa, é que é uma coisa que dá uma paz bem grande, assim. Eu não digo fazer exercícios em geral, né? Eu acho que faz muito bem e dá uma paz muito grande, principalmente nessas situações que a gente tá meio tenso, né? É verdade. É verdade. Mas aos pouquinhos, né? Conforme vai se recuperando, a gente vai retornando às Isso. atividades, né? Agora, um adendo, eu acho que tu é. É porque assim, ó, eu não posso dizer, tem que perguntar pra uma pessoa mais pontual que eu, porque eu não sou muito pontual nas aulas online, mas eu acho que tu é a Sora que, tipo, chega, professora, assim, que chega mais cedo, assim. Ah, é? Eu acho. Não, e tu começa a aula muito cedo, essa é a questão, porque o pessoal, às vezes, meu Deus, sério, eu não vou citar nomes, mas eu acho que o pessoal já deve estar imaginando umas pessoas, professores super bons, mas eles demoram um pouquinho. É, é que horário é horário para mim, né? Então, se a aula começa às 11h30, não interessa se a gente está presencial ou está remoto, né? 11h30 é 11h30, independente da localização física, né? E eu acho assim que a gente tem tanta coisa para fazer e tem tanta coisa assim que eu quero, né, compartilhar com vocês e aí quanto antes eu chegar e a gente conseguir começar, melhor, a gente É aproveita isso melhor aí, o isso tempo, aí. Ó, tá? já começou, vamos lá. Vamos lá. Então tá, olha só, pessoal. É, na quarta-feira eu havia comentado com vocês sobre é, a extensão desse período remoto e que a gente vai ficar então mais uma semana, né? A próxima semana ela ainda é nesse modelo remoto e que no ajuste de calendário estava previsto, né? Quando eu refiz o calendário, para nós fazermos na sexta-feira, dia 7, a atividade avaliativa que compõe a nota E do G1. Então, pessoal, essa atividade está mantida, tá? Dia 7 de junho, que é na próxima sexta, a gente vai fazer essa atividade avaliativa. Nós ainda estamos vendo, né, em colegiado, entre os professores que trabalham com essa disciplina, porque são várias turmas, como que será feito, né, essa atividade, mas está mantida, tá? Então, ela vai acontecer na próxima sexta-feira faremos o E2, tá? Então, para vocês saberem, certo? Dentro dessa ideia, pessoal, de mantermos no calendário a avaliação, eu peço que vocês acessem aquele formulário que eu coloquei ali no chat e respondam aquelas questões que eu coloquei ali para vocês, tá? Respondam com tranquilidade, porque as respostas individuais de vocês, elas não vão ser utilizadas de forma individual,
aquilo ali é para nós termos uma ideia de como que vocês estão tendo acesso a recursos durante esse período remoto, tá? Então, eu estou vendo aqui na tela, nós estamos em 15 aqui na reunião. Eu gostaria de ter pelo menos essas 15 respostas de quem está aqui dentro, né? De quem está aqui na conexão. Hoje, ao longo do dia, durante o final de semana, né? Na segunda-feira, porque eu preciso saber mais ou menos como que vocês estão, né? Tendo acesso a esses recursos fora aqui do nosso período, tá? Então é importante que vocês respondam. Respondam de novo, pessoal, com tranquilidade. Nada daquilo que vocês colocarem ali dentro será individualizado. Por isso que o título ali do formulário é Panorama, é uma visão geral da turma, tá bem? A Luane me perguntou aqui no chat se vai ser em dupla. Então, Luane, essa resposta, né, da forma como vai ser desenvolvido, eu agora não tenho, tá? Porque a gente precisa ter uma ideia de como que está esse ambiente externo, né? E então, assim, está mantido, né? A ideia sempre, pessoal, é que vocês não sejam prejudicados. Então, claro, a gente vai encontrar uma forma que vocês consigam fazer esse trabalho, né? Mas eu agora, hoje, não consigo dizer se vai ser em dupla, se vai ser individual, porque existe toda essa questão de logística, né? Externo, que eu preciso entender como que está acontecendo, tá? Então, assim, isso eu vou conseguir responder para vocês à medida que esses retornos aí eu tiver, tá? Outra questão, né, que a gente está vendo ali é sobre o prazo também, né? No calendário original de avaliações, esse trabalho ele é feito durante o período de aula, né? 1h30. Agora eu não consigo dizer se a gente consegue fazer isso, né? Muito possivelmente não, né? Ele não será um trabalho de 1h30, vai ter um prazo maior para fazer, mas todos esses detalhes nesse sentido eu não consigo responder agora. Tá bem, Luane? Tá, beleza. Clarissa, tu queria Professora, fazer um comentário? Fala, sim, querida. eu tenho uma dúvida exatamente sobre o formulário, Tá, porque eu sei que vocês agora não têm muito como responder, mas é que ali uma das perguntas do formulário é se teria disponibilidade de entrar em contato presencial com algum colega. tá. Eu queria saber se essa pergunta seria referente ao dia 7, ao dia do trabalho, ou não, porque eu, vou ter que fazer uma viagem meio que de urgência do dia 7 até o dia 10. Então eu não vou estar em aula, provavelmente, nem no dia 7 nem no dia 10. Tá. Ela não é, Clarissa, específica sobre o dia 7, né? Tá, Mas sim tem relação com isso também, né? Então, tá, tu responde que não, né? tá. Responde que É não, porque ou coloca todos os algum outros dias comentário. eu consigo, todos os outros dias, menos no dia 7. Tá. E aí, pessoal, tem as primeiras questões ali, elas são de resposta obrigatória, mas vocês têm uma última pergunta ali embaixo, que é uma questão aberta, e que vocês podem responder ali e colocar outras informações que vocês julgam importante, tá? Lembrando que sempre é esse panorama, né? Então, eu tenho essa peculiaridade, eu tenho intermitência na internet, eu tenho problema de deslocamento físico, né? Então, assim, é isso que eu preciso saber. Então, quanto mais vocês se sentirem confortáveis em me deixar, né, em condições de saber como que vocês estão, melhor e melhor a gente consegue organizar essa atividade, tá? Mas sempre lembrando, né, pessoal, que a universidade ela tem um compromisso de entregar o que vocês vieram buscar.
E nós estamos operando nesse modelo remoto com autorização do Ministério da Educação. Então, ele é um período de aprendizado válido. Nós só estamos num formato diferente. Mas todas essas aulas que estão acontecendo, né, que já aconteceram aí ao longo dessas 2 semanas e que irão acontecer na próxima semana, são aulas válidas no calendário, né? Então, é considerado aula válida. A gente não tem uma recuperação, né? Ah, nós vamos ter que recuperar essas aulas remotas. Não, aulas remotas são aulas, tá? Então, é dentro desse cenário aí que a gente precisa entender, né, que esse tempo que a gente está aqui, ele também é um tempo de responsabilidade, Com né? certeza. Aquilo que a gente fazia lá quando ia presencial, né, de depois em casa estudar, fazer exercício, de uma forma e outra, ele precisa ser mantido aqui de algum jeito, né? E aí, pessoal, acreditem em mim, eu tenho escutado assim relatos que realmente são tristes, né? Mas o que a gente precisa aqui é levar o conhecimento e flexibilizar a forma como vocês conseguem fazer as coisas. Então, assim, pessoal, eu não tenho acesso ao Blue Jay. Bom, mas talvez tu tenha acesso a um caderno, a uma caneta, um lápis, e aí tu possa escrever, tirar foto e enviar. Entendeu o que eu quero dizer, pessoal? A gente quer que dê certo. Então, vai ser flexibilizado, mas vocês também precisam entender que existe, né, essa questão da responsabilidade, que a gente não pode, né, considerar que não, né, não se fez nada e tem-se a nota, né? Vocês Claro. entendem o que eu quero dizer? Sim, senhora, mas isso, claro, com a exceção das pessoas que realmente, tipo, estão numa situação que, não estão sem acesso ali, não conseguem nem entrar na aula, né? Sim, é. E aí, assim, né, Carol, para esses casos, bom, aí a gente precisa tratar de uma forma individualizada, porque eles são casos individuais, né? Então a Com gente certeza. precisa tratar, e até com um olhar diferente, né? Então Uhum. ninguém vai se sentir prejudicado. Então, por isso que eu preciso entender o que está acontecendo aí com vocês, tá? Tá certo. Vai avisando aí quantos que foram e aí quando que a gente pode voltar pra aula, sei lá. Isso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu vou depois, pessoal, colocar para vocês esse link também lá no Moodle, né? Para quem não conseguiu se conectar aqui, que consiga depois responder lá e, né, e com mais tempo, tá? Por enquanto, pessoal, 8 respostas, né? Mas teve gente que se conectou depois. Eu vou copiar aqui o link de novo e vou pôr de novo aqui no chat para vocês, porque o pessoal que entrou depois não sabe do que eu estou falando, ó. Tem esse formulário aí para responder, né? E ele é identificado, mas fiquem tranquilos, porque as respostas não serão individualizadas, tá? É um panorama da turma, como que está o acesso aos recursos de aprendizado, tá bem? Depois eu ponho lá no Moodle também para vocês terem isso. Então, por favor, respondam, né, ao longo do dia, durante o final de semana, e para segunda-feira eu ter mais ou menos essa ideia aí de como que vocês estão, beleza? Bom, vamos ao que nos conforta, né, e nos alegra, que é programação. Vamos lá. Ó, eu vou compartilhar com vocês o Blue Jay. E aí eu quero saber, pessoal, eu quero que vocês coloquem para mim. Deixa eu fechar essa tela aqui que não interessa mais. Aqui. Eu quero que vocês coloquem para mim, ou façam um joinha ali nas reações, ou então que vocês escrevam ali no chat, ou quem quiser abrir o microfone, e me fale sobre as tarefas que ficaram. Vocês ficaram para fazer o exercício de contextualização 2 e as 2 listas, né? Eu quero que vocês me sinalizem quem fez as listas de exercício e considerando aqui esse exercício de contextualização. Perdão, senhora. Eu perdi a pergunta. Quem fez os exercícios das listas lá de vetores que eu coloquei para vocês?
Sora, estou trabalhando em cima, mas, tipo, tá indo. Eu até pedi Tá, ajuda para um amigo meu que ele, tipo, é estagiário já, ele já tem uma boa noção, então ele já tá dando uma mão absurda, assim, então tá evoluindo. tá, mas tu fez alguns. É, eu tô no segundo, eu acho. Eu não lembro qual que é direito, é Tá, o... mas já colocou a mão na massa. Tá. Já. Quem mais? Quem mais? Eu fiz a lista de que aqui tem 4 exercícios. Eu tenho que fazer a outra lista e o segundo de contextualização, que eu Tá, esqueci de fazer. beleza. Obrigada, Rafa. Quem mais? Colocou a mão na massa, fez alguma coisa? Por favor, Olha, pessoal, me sinalizem aí. o Guilherme eu sei que fez bastante coisa, só que ele, eu não sei se ele, tipo, eu não sei se ele tá online agora. Ele estava. Ele Escreve está. pra gente aí, Guilherme. Ah, é que o É que Guilherme não gosta de falar, ele é muito envergonhado. Não, mas ele pode escrever. Escreve ali no chat. É porque quando eu compartilho a tela, eu perco a visão de todo mundo, né? Ah, sim, é, eu É, tenho... tá, mas tudo bem, Coitado né? dele. Não, mas ele fez bastante coisa, ele tá acompanhando a aula, e eu até perguntei, tipo, ai, no meu momento desesperador lá, quando eu vi que eu tava bem atrasada, tipo, com respeito a fazer, botar a mão na massa, né, que eu comentei contigo, Sim, perguntei pra ele se ele tava fazendo, e ele falou, ah, sim, eu acho que eu tô acompanhando, tô fazendo, então tá tranquilo pra ele. tá, beleza. Então tá, pessoal. E os demais? Mais alguém? Fazer algum comentário? Bom, pessoal, aqui compartilhado com vocês na tela, tem o exercício de contextualização número 2, que era aquele que tinha uma série de coisas para fazer lá dentro, tá? E aí eu vou passar rapidamente aqui com vocês, porque depois a ideia é pegar esse exercício aqui e transformar ele numa solução utilizando métodos, com passagem de parâmetros de vetores, tá? Que ótimo. O Diego também está respondendo aqui que ele está acompanhando. Beleza, maravilha, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu fiz aqui? O primeiro é preencher o vetor com alturas no intervalo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Defini o vetor, era um vetor de inteiros. Aqui eu estou fazendo o preenchimento do vetor via entrada de dados. Aqui eu estou validando, porque ele pedia, né? Considerando aqui o intervalo, então criei um do aqui dentro da entrada de dados. Enquanto a altura é menor que 0 e maior que 201, ele fica repetindo aqui até que entre um valor entre 0 e 200, tá? Depois, na sequência, era para escrever as alturas pares. Então, aqui, ó, escrever as alturas pares. O que eu fiz? Estou navegando pelo vetor, todo ele, da posição 0 até a última, que é 19. Estou olhando se o conteúdo, ou seja, o que está guardado dentro do vetor, é um número par, né? Estou usando aqui o operador módulo, módulo 2. Então, se o resto inteiro da divisão da altura por 2 é igual a 0, ele é um número par, eu mostro ele. E o que acontece com os ímpares? Nada, né? Porque aqui o objetivo era escrever apenas as alturas pares. Na sequência, o que eu queria? Alturas cujos índices são pares. Então, ó, eu quero mostrar as alturas onde os índices são pares. Aqui a gente teria dois jeitos de resolver, tá? O primeiro, que é o que está aqui, que não está comentado, é o for, navegando pelo vetor, só que aqui eu estou pulando os índices, ó. Então, eu começo no índice 0, 0 é considerado par, o próximo índice par é o 2. Então, ao invés de passar pelo 1 e descartar ele, desculpa, pessoal, ó, eu pulei lá para o próximo índice. Então, eu vou pulando os índices de 2 em 2. E aí eu acabo caindo sempre num índice par. E aí é só mostrar a altura e o índice. Outra forma de resolver isso é um for completo, ó, que navega por todo o vetor, da posição 0 até a 19, andando de 1 em 1. Então, eu ando nas posições pares e ímpares. E aí, dentro do for, eu testo a posição. Se a posição é par, aí eu entro e mostro. Então, são as duas formas de resolver, tá?
Essa que está aqui em funcionamento, né, que não está comentado, é pulando apenas dos índices pares e daí não precisa if, basta a saída. Se eu passo por todo o vetor índice par, índice ímpar, aí eu preciso ter um if lá dentro para testar se a posição é par, tá? Um outro jeito... Não, outro jeito não. A letra D, ó, escrever apenas as alturas pares de índices ímpares. Então, aqui, ó, alturas pares de índices ímpares. Então, aqui o que que eu estou fazendo? Ó? Eu estou usando a mesma lógica que eu apliquei na questão anterior, ó. Só que aí eu começo no índice 1, porque o 0 eu sei que é par. Então, eu começo a partir do 1 e vou andando de 2 em 2, ó. Então, eu comecei no 1, eu vou pular o 2 e vou lá para o 3, né? Era 1 mais 2, 3. Fui lá no índice 3. Depois 3 mais 2, 5. Fui lá para o índice 5. E aí eu fui pulando os pares e navegando só nos ímpares, tá? Lá dentro eu vou testar se a altura é par. Então aqui eu estou navegando nos índices ímpares e aqui dentro eu estou verificando se dentro do índice ímpar tem uma altura par. Outra forma de fazer isso é usando a lógica que a gente já viu na de cima, ó. Então eu navego no for por todas as posições, ó, andando de 1 em 1. E no if eu acrescento uma condição, ó. Então, além de testar se a altura é par, eu ainda vou verificar se o índice é ímpar, né? E ímpar é quando a posição, só concluindo o raciocínio, a posição módulo 2, ou seja, eu estou pegando o resto inteiro da divisão por 2, é diferente de 0, então eu sei que é ímpar. Tá? Fala, Carol. Sendo bem honesta, eu acho que eu teria feito desse jeito, mas eu achei muito legal esse outro jeito que tu propôs, porque aí tu faz a navegação só pelos índices que são ímpares mesmo, e eu achei bem interessante. E isso porque daí tu economiza um teste, né? Tu economiza um teste aqui, e aqui tu economiza o if, né? E aí tu sabe que tá navegando só nos pares ou só nos ímpares, Claro, enfim, querendo ou né? não, é uma lógica muito mais básica, tu nem precisa pensar sobre nessa linha de código, eu digo, né? Sim, Só que é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha pensado, então é legal sim. isso. Então essa que é a ideia, né? É mostrar algumas possibilidades. Os dois jeitos estão certos, né? Não tem demérito em nenhuma solução. Tanto faz uma ou outra, tá? Depois aqui, pessoal, o seguinte era escrever o vetor ao contrário. Então, o que que a gente precisava? Inicializar lá no finalzinho, ó, lá na última posição, -1, ó. Lembrando sempre que o length, esse atributo aqui, que está associado ao vetor, ele sempre mostra o tamanho total. Então, nesse caso aqui, o meu tamanho total é 20, mas a última posição utilizada para armazenamento é a 19. Então, por isso que a gente tem que fazer assim, né? Length -1, porque aí eu estou trabalhando na última posição válida. Se a gente esquecer esse -1 aqui, dá erro, né? Porque a gente tenta extrapolar a área do vetor. O vetor vai de 0 a 19, se eu tentar acessar a posição 20, vai dar erro de execução, né? Que é o null pointer exception, né? Eu saí do meu vetor, tá? E o controle aqui é enquanto i for maior ou igual a 0. Por que o igual? Porque o 0 é uma posição válida. Então, eu tenho que ir até o 0, e aí aqui eu vou decrementando e aí mostrando lá o que está armazenado. Então, eu estou navegando do fim para o início, tá? A próxima era escrever a média. Então, a média, o que que a gente faz? Primeiro, faz o somatório, acumula todas as alturas. Fora do for, calcula a média. A média sempre é a divisão do somatório pela quantidade. Então, aqui eu estou dividindo o somatório pela quantidade de alturas. E aqui é 20, né? Então, aqui é o length, aqui não tem o -1. O -1 é sempre quando a gente está tratando de posição. Quando eu estou tratando de quantidade, é sem o -1. E como as minhas alturas elas são do tipo int, né? Significa que o meu soma também é int, e aí para calcular a média eu tenho que fazer o casting explícito. Porque se eu dividir um int por um outro int, né? Alturas length é um int, eu vou ter um resultado inteiro.
E a média precisa ser double, né? Porque toda vez que a gente divide, eu tenho a possibilidade de gerar um número com parte decimal. Então, vou lá em cima mostrar para vocês, ó, que a minha variável double é média e a minha variável soma alturas, que é uma variável acumuladora, ela é do tipo int, ó, tá? E aí, fora do for, cadê? Aqui, fora do for, calculei a média e mostrei a média. A próxima é quantas alturas estão acima da média. Então, com essa média aqui que eu calculei, eu vou navegar por todo o vetor e aí eu vou verificar se aquela posição é maior do que a média, eu conto. Essa aqui é uma variável contadora, né? A cada execução, né, a cada passagem da execução por ela, soma mais um aqui. E lá fora, eu vou contar alturas acima da média, tá? Depois, na sequência, era para mostrar a menor altura e em qual posição ela está armazenada. Então, eu defini uma variável menor altura, ó, menor altura e a posição da menor altura, porque eu quero as duas informações, quem é a menor e qual é a posição dela. Então, lá embaixo, ó, o que eu fiz aqui, pessoal? Lembra a lógica do menor e maior? Quando eu procuro o menor, eu tenho que ter uma variável, inicializo ela com maior, e quando eu estou procurando maior, inicializo ela com menor. Isso é uma das lógicas. A outra é, eu pego um dos valores do grupo e digo que aquele é o menor. Então, aqui eu implementei dessa forma, ó. O que eu Claro fiz? que. Ai, desculpa, mas nessa situação tu está considerando que a gente tem os valores, né? Porque senão não teria como, não. Aí não teria como, mas aqui sim, eu tenho, porque eu já Ah, guardei eles, né? Eles já claro. estão armazenados dentro do vetor. Então, o que eu Exato. fiz? É que a outra lógica era quando tinha input, né? Aí, enfim. Isso é, exatamente, né? Tá, vai lá. Embora aqui, Carol, eu poderia ainda assim inicializar ela, né? Aqui, ó, com aquela constante, né? Integer ponto, É, né? Lembra? Né? Isso foi Min essa que eu value pensei. daria também, tá? É porque eu É, acho que a gente pode explorar outras possibilidades, né? Então, por isso claro. que aqui eu, né, trabalhei desse jeito aqui. Então, eu considerei que a menor altura é a primeira armazenada e guardei a posição dela. Lembrando, pessoal, que esse zero aqui, ele é esse aqui, né? Então, não é um zero simplesmente para ser zero. É porque zero é esta posição aqui que eu peguei o elemento considerando que ele é o menor, tá? E depois o que eu faço? Bom, aí eu vou percorrer o vetor a partir da segunda posição, da posição 1. Então, eu guardei a 0 como sendo a menor, e agora eu vou comparar a partir da primeira. E aí é aquela comparação que a gente já está habituado. Se a altura, lá na posição 1, é menor do que eu tenho guardado, guarda o novo valor e guarda a posição. E lá fora, eu mostro a menor altura e a menor posição. E lá no final, ó, eu mostro todas as alturas, né? Mostro tudo que está armazenado dentro do vetor. Quando a gente compila esse cara aí e manda executar, ó, vou guardar as minhas 20 alturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, Sora, 12. em algum momento tu ainda vai concordar comigo que 20 é demais. É, 20. Ó, tá? Então, aqui, né, o que a gente fez? Ó? Aqui foi o término da digitação, aqui eu mostrei as alturas pares, aqui eu mostrei as alturas que têm os índices pares, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui as alturas pares nos índices ímpares, ó, índice ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. E aqui verifiquei, só mostrou as alturas, né? O vetor ao contrário, da 19 até a posição 0. Aqui mostrei a média, contei quantos tem acima da média, a menor altura e a sua posição, né? A 0, no índice 9. Lembrando que eu tenho duas alturas 0, né? Mas ele guarda essa aqui, que foi a primeira que ele encontrou, né? Porque lá dentro a gente procura menor, ó, e não menor igual, tá? E depois mostra todas as alturas. Tá? Então, isso aqui seria uma possibilidade de solução.
Depois eu vou deixar com vocês lá, vou compactar esse projeto todo e vou deixar lá com vocês para vocês irem explorando, tá? Gente, só uma coisa, só mostra Fala. de novo, rapidinho. Eu tiro uma foto da parte onde estava invertendo. Aqui, mostrando o vetor ao contrário, ó. É isso aí, é isso É que eu tiro. melhor quando eu deixo marcado ou deixo desmarcado? Deixa desmarcado que eu tiro uma foto só, Tá, tipo, porque aí fica mais fácil. Valeu, Sora. Sim. tá. Certo, então, pessoal. Mais alguma coisa em relação a esse exercício? Quem fez alguma solução diferente que queira compartilhar? Quem fez esse aqui? A Sora, eu já falei, eu tô num problema maior que orientação a objetos. Tá. Quem fez esse aqui? Alguém fez esse aqui? Por favor, sinaliza ali para mim. Específico esse aqui. Cri, cri, cri. Tá, tudo bem. Vamos É, lá. se ninguém fez, tipo, não é porque, tipo, Não não foi é má vontade, né? Não, exatamente. É que não é necessariamente vagabundagem. É que realmente tem muita coisa pra fazer. É, Não só da entendo. tua disciplina, mas a gente tá escrevendo artigo, tipo, tem outras coisas rolando ao mesmo tempo, sabe? Uma loucura. Sim. E a gente terminou derivações há pouco, tá muito doido. Mas vai lá, Sara. É isso aí. Vamos lá que vai dar tudo certo, né? Em algum momento vocês vão ter que estudar para fundamentos, né? Não, mas Sara, a gente tá estudando. A gente tá. Tá. Ó, pessoal, o que que eu quero mostrar para vocês agora, tá? A gente vai pegar esse mesmo exercício, tá? Que a gente acabou de repassar aqui em conjunto, e nós vamos transformar ele num programa que utiliza métodos, passagem de parâmetros de vetores, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês, ó? Eu vou aqui, onde eu defini, no finalzinho aqui da minha definição do meu vetor, eu vou fechar o método main aqui, e daqui para baixo, pessoal, eu vou deixar como comentário, tá? Vou deixar aqui como comentário. E aí a gente vai organizando esse código aqui conforme a demanda aqui em cima foi solicitada. Dentro do método main, o que que eu vou ter? A definição do meu vetor. Então, o que que acontece com isso, pessoal? As variáveis, elas são sensíveis ao contexto. Então, quando eu defini a minha variável vetor aqui, ela só existe dentro do método, né? As variáveis que existem fora dos métodos é quando a gente coloca elas, né? Trabalha lá na orientação a objetos e define ela como os atributos, né? Que elas ficam fora dos métodos. Mas quando a gente define uma variável dentro do método, ela é local aquele método, ela só existe ali dentro, tá? E o que que eu quero fazer com essa variável aqui que eu acabei de criar? Eu quero ler esse vetor aqui, ó. Então eu vou definir um método dentro da minha classe context02 métodos, uma variável de classe que vai receber o vetor. Então eu vou passar como parâmetro o vetor para ela, e lá dentro do método é que eu vou fazer a entrada de dados. Então, aqui na sequência, eu vou definir aquele método ali, leVetor. Então, ele vai ser um método público, ele vai ser um método de classe, por isso que tem aqui a palavra static, é um método desta classe, ele existe independente de eu ter objeto ou não. Ele vai ser um método void, ele não vai ter retorno, e ele vai se chamar leVetor. O que que ele recebe como parâmetro? Ele recebe como parâmetro o vetor alturas, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro conhecimento associado, ó. Quando eu mando a variável como parâmetro, é só o nome dela, não tem o colchetes. Lembrando, definição da quarta-feira. Por que que a gente coloca aquele colchetes ali na direita ou na esquerda, que tanto faz, né? Porque eu estou dizendo que essa variável aqui, ela vai ser uma variável do tipo vetor. Esses dois colchetes me indicam isso. Quando eu faço essa definição aqui, eu estou dizendo alturas é um vetor. Quando eu faço o new, eu chamei o construtor da classe vetor, né, da classe array, e ele cria lá na minha área de heap um vetor de inteiros com 20 posições. E o sinal de igual pegou o endereço de memória da área de heap e guardou dentro dessa variável aqui.
quando eu mando isso aqui como parâmetro, eu estou mandando o endereço onde o vetor está criado. Então, por isso que aqui não precisa o colchete, porque duas informações. Dentro do método main, a execução, né, sabe que alturas é um vetor, então por isso que eu não coloco aqui. E a outra informação associada é que alturas é uma variável de referência, ela tem um endereço de memória. Então aqui eu estou passando o endereço de memória onde o vetor foi criado, tá? E aqui, pessoal, na assinatura do método, eu preciso refazer a definição. Eu preciso dizer que vai chegar aqui nesse método uma variável de nome alturas e que é um vetor de inteiros. Então, aqui, isso aqui tem a capacidade de guardar o endereço do objeto vetor, lá onde o vetor foi criado, tá? Aqui, pessoal, poderia ser outro nome, né? Isso a gente já viu. O nome que eu coloco no parâmetro não precisa ser o mesmo que saiu de lá. Aqui eu vou manter o mesmo nome, pessoal, só para não precisar alterar o código, tá? Para agilizar aqui a minha programação. Mas ele poderia ter outro nome aqui dentro. E aí, agora eu vou aqui embaixo, tiro dali e trago para cá. E com isso, a gente percebe que esse objeto teclado, lá no método main, não é mais necessário. Agora, ele é necessário dentro do método onde eu vou fazer a entrada de dados. Oi? Isso, sobre essa questão do teclado, eu teria como deixar, tá, eu importei o scanner nessa classe, mas eu poderia deixar a criação do scanner teclado no main e meio que criar no outro método, tipo, deixar como estava antes ou dar errado. Poderia, mas aí tu teria que passar aqui como parâmetro, ó. Tu teria que passar Ah, aqui como parâmetro e aqui receber ele aqui, ó. Entendeu? Daria então também. como receber como parâmetro. Isso, exatamente, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar daqui e vou deixar ele aqui. E aí aqui dentro, ó, viu? Tranquilo, ó. Tá funcionando, tá certinho, porque agora esse teclado é esse cara aqui, ó. Sônia, E aqui eu poderia fazer assim, ó, né? Aqui, ó. Aqui eu chamei ele de in. Lá ele é teclado, aqui ele é in. É o mesmo, legal. Deixa né? assim, Sônia, porque aí tu já dá uma. Porque isso é legal da gente saber, eu acho. Posso deixar, tá? Vou deixar assim. Mas vou deixar aqui comentário, né? Que este comando poderia ser levado, né? Para o método levetor, tá? Então são as duas formas de fazer, certo? Assim a gente treina também a passagem de parâmetros de objeto, né? O teclado é objeto e aqui eu capturei ele, ó, como objeto, tá? Ele é um objeto, tá certo. Isso, exatamente. O teclado ele é objeto. A gente chamava ele de variável porque a gente não tinha aprendido objeto, mas agora a gente sabe que toda vez que eu uso o operador new e chamo um construtor, eu estou criando um objeto, né? Tá? Então aqui a Claro, gente. é exatamente o que a gente faz, né? É como se a gente Isso, criasse um objeto. isso mesmo. Tá? Então aqui a gente fez a entrada de dados, ó. Na sequência, só para a gente poder testar, eu vou criar aqui, ó, o mostra vetor. O mostra vetor, ele vai enviar como parâmetro o vetor e aqui eu vou criar ele aqui embaixo, ó. Esse aqui é um método void, é o mostra vetor, e aqui ele vai receber como parâmetros o meu método, o meu vetor alturas. E aí eu vou recortar ele lá de baixo, ó, e já vou levar ele lá para dentro do meu método para a gente poder testar. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? O vetor, ele foi criado lá no método main, tá? Então, lá eu disse que ele é um vetor de inteiros e que ele possui 20 posições. Quando eu passo ele para o método leVetor, ele chegou aqui e dentro desse método aqui, eu sei que o vetor tem 20 posições? Sei ou não sei? Eu sei que esse 20 aqui é de verdade? Não, né?
Porque se a gente considerar que vocês vão escrever um método que recebe um vetor e trabalha com ele, vocês não têm como saber qual é o tamanho desse vetor. O que vocês vão receber como informação é um vetor de inteiros. Então, quando a gente trabalha com método, eu não posso trabalhar com valores absolutos aqui, porque esse 20, ele é um valor conhecido lá no main. Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Eu E vou uma pergunta, ele não vai entender esse valor? Tipo, pra ele não faz sentido? Não, para ele não faz sentido. Por que vai Dentro do continuar método, eu digo. funcionando, Carol? Ó, isso aqui Ah, funciona. Por quê? Porque aqui é 20. Mas se eu modificar aqui, vou usar a tua sugestão, ó, 20 é muito, vou trabalhar com 8. Isso aqui ainda vai funcionar? não, aí não, né? Não, não vai funcionar, vai dar erro, né? Ah, Porque eu quando eu entendo. chegar na posição 9, ele vai tentar usar uma posição que não existe. Então, quando a gente trabalha com passagem de parâmetros de vetores, eu não posso mais trabalhar com valores absolutos Poderia, baseados na criação, né? não poderia usar, tipo, alturas, length, aquele negócio? E isso, esse é o correto, tá? Bom, Então, é aqui, ó, agora aqui, quando a gente trabalha com método, eu preciso trabalhar de forma abstrata, ó. Eu não sei quantos são. Eu vou pegar um atributo do próprio objeto que chegou como parâmetro, tá? Então, o correto agora aqui é assim, ó. É trabalhar com o tamanho, certo? Compilamos, e aí, só para deixar certinho, vou trocar ali também, tá? Então, aqui o que a gente fez? Fez um método que lê o vetor e o método que mostra o vetor. Depois, na sequência, o que eu quero? Ó, eu quero mostrar as alturas pares. Então, a gente vai lá criar, né, um método static também é void, mostra alturas pares. Recebe como parâmetro o vetor alturas. E lá no método main, o que a gente vai fazer? Vai chamar o método passando como parâmetro o vetor alturas. E lá dentro, a gente vai. só peraí, Sora, tu pode voltar ali na criação do... Tu criou o vetor altura, só que eu só quero saber onde é que... Aonde? Ah, mas onde é que tu tá pegando essas alturas? Onde é que eu estou digitando as alturas? Hum. Aqui, ó. Não, tá, ler vetor, tá, mas não teria que ser o system out lá, tá. É que tá aqui, ó. Tá dentro do método, ó, Ah, Carol. tá, desculpa, tá certo. Tá dentro do método, né? Então a gente tem que pensar que a execução vai começar por onde? Vai começar pelo método main. Qual é a primeira coisa que ele fez? Criou o objeto teclado, definiu o vetor e foi lá ler o vetor, ó. Então, quando a execução chega na linha 20, ela sai daqui e vem aqui para a linha 26, ó, e Claro, claro. segue a partir daqui. É que eu Na tava linha, procurando lá no main, assim, tipo, system out, sei lá. Não ó, system out, eu digo não system out, mas tipo, o o teclado pode. teclado, isso. Ah, E aí, quando a execução chega na linha 38, ó, aqui onde está o meu cursor, o que ele faz? Ele volta para cá e segue a partir daqui, ó. Vai lá para a linha 21 e segue fazendo. A execução sempre é de cima para baixo a partir do main. Quando ele acha uma chamada de método, ele vai lá para o método, executa o método. Quando o método termina, ele volta para a linha posterior da onde ele foi chamado. Então, ele foi chamado na linha 20. Quando ele volta para 21, ó. E aí já tá, tem um outro desvio que já vai lá para a linha 39, ó. isso. Mas assim, ó, eu tenho uma pergunta sobre isso, que quando. Porque, se eu não me engano, eu não lembro direito disso. Mas tu pode selecionar qual método, no caso, que tu quer executar quando tu tá no. Tipo, tu vai executar o programa, né? No BlueJ mesmo. Só que a questão é, tipo, eu acho que existe, se eu não me engano, existe, tipo, não existe um campo pra, tipo. É que aí é o main, né? Que é o geral. Seria o geral, é o main que a gente bota pra executar. Quando a gente manda executar, né, uma classe executável do Java é uma classe que tem o método main. Então, quando a gente vem aqui no BlueJ e manda aqui, né, executar, ó, a gente chama o método main, ó, e manda Exato, executar exato. o método main, É né? que eu ia perguntar, era tipo, ai, a ordem acaba não importando, tipo, de como os métodos em si estão organizados, mas não porque o main sempre vai aparecer. Ele sempre aparece como primeiro ali nas opções ou não necessariamente? Aqui, É. sim, Tipo, se sempre vai aparecer como primeiro.
E mesmo se o main estiver lá na desgraça, lá embaixo. Sim, ó, porque o main é o método executável, né? Então ele sempre vai aparecer ali, ó. Não, claro, ele sempre vai aparecer ali, mas eu digo essa ordem ali de. Sim, é essa aí mesmo. Tanto Ah, que tu tá. tem aqui, ó, um Lê vetor, ó, e o Lê vetor é o L, né? E se tu pensar na ordem alfabética, viria antes do main, né? Mas não, Não, ele tá lá claro, embaixo. mas eu digo até pela ordem que a gente criou, mas realmente não tem como ele estar lá embaixo, porque não tá seguindo a ordem como tu criou. Não, tá? Tá, entendi, valeu. Beleza, pessoal? Ó, então foi isso que a gente fez, ó, o mostra pares, e aí vocês viram que quando eu executei deu erro aqui, ó, viram aqui embaixo? Estão vendo? Ó, array index of bounds exception, viram? Por quê? O meu vetor agora tem 8 posições, ó, e aqui ainda estava fixo, né? Então, eu preciso. O erro, eu não sei se as pessoas conseguem ver. Eu não consigo ver pela barra do zoom mesmo. Enfim. É, Tem que tirar o mouse da tela que ele vai. é, agora eu tirei, mas deixa eu voltar lá e executar de novo e para vocês verem o erro, quem não Ah, conseguiu ver. professora, a gente confia em ti. Não, não, eu quero que vocês vejam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ele para, né, com a linha azul lá onde deu o erro, e lá embaixo, ó, Tá, eu array consigo ver index só of a linha bounds. azul. A linha azul e o erro ali. O Daniel disse que se tu tirar o cursor do zoom, vai aparecer ali. Porque aí a barra do zoom Ah, desaparece, exatamente. Exatamente. tá? Apareceu. Aham. Isso, né? Viu ali, ó? Por quê, né? Index 8, né? Estourou o tamanho, né? Porque a última posição válida é a 7, né? Então, quando ele tentou acessar a posição 8, estourou porque saiu do limite, né? Tá? Fechou, pessoal? Vou trocar aqui, ó, e aí sim vai ficar certinho, tá? Depois, o que que a gente tem, ó? A gente tem um método que vai mostrar as alturas cujos índices são pares. Então, aqui é a mesma lógica. O que que a gente vai criar? Nós vamos criar mais um método aqui, que é o método que mostra alturas de índice par, né? Mostra índice par. E aí, aqui, a gente vai trazer esse cara aqui lá para dentro, ó. Tá? Trouxemos esse cara aqui para dentro. Aqui eu preciso alterar. Preciso alterar aqui. E só vou chamar o método lá. E aí o Rafa pode falar. Ó, manda como parâmetro alturas. Fala, Rafa. O índice no Java, eles começam em zero. Isso. Então a gente vai começar a mostrar os de índices, tipo, que é para a partir de, tipo, de 0 a 19. Isso mesmo. Ó, que é aqui, ó. O que que eu estou fazendo? Eu peguei o primeiro, que é o índice zero. Então, eu mostrei quem estava no índice zero. Zero é par, né? É considerado par. E aí, eu fui pulando, ó, de dois em dois, porque daí eu fui do zero, depois eu fui para o dois, depois eu fui para o quatro, para o seis, para o oito. Sim, Rafa? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Entendi, entendi. Sim. E aí aqui eu deixei, ó, como a programação alternativa, que em vez de andar aqui de dois em dois, eu poderia andar de um em um e testar se o índice é par, ó. É outra possibilidade, tá? Depois, na sequência, o que que eu quero? Eu quero alturas pares com índices ímpares. Então, a gente vai lá criar o próximo. Criei aqui o próximo. Esse aqui é mostra índice ímpar, né? Mostra índice ímpar. E aí, aqui, fechei aqui e vou trazer esse cara aqui de lá de baixo e vou colocar ele aqui dentro, ó. E aí, lá na chamada, lá no main, na sequência, a gente vai chamar esse cara aqui, ó, tá? A lógica é a mesma, né, que a gente vem fazendo, todos os métodos ali, e ainda aqui dentro eu preciso trocar
esse cara aqui para ficar certinho, tá? Depois, o próximo é o que mostra o vetor ao contrário. Então, eu tenho outro método de classe, método static, ele também é void e mostra o contrário. Recebe como parâmetro o vetor alturas, e aí lá dentro do método a gente vai escrever ele ao contrário. Então, lá dentro ao contrário, e lá no método main, a gente vai chamar ele lá ao contrário, passando como parâmetro alturas, tá? E depois, pessoal, o próximo é esse aqui, ó. Esse aqui escreve a média de altura. Esse cara aqui, se a gente pensar na solução dele, ele produz um resultado, né? Ele não é um método que mostra alguma coisa, ele produz o resultado, que é a média. Então, esse método a gente poderia implementar ele com o retorno. Então, ele também é um método de classe, é um método estático, mas ele vai retornar o double, que é a média. E aí, igual, ele recebe alturas e lá dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa programação aqui, ó. Tira daqui e coloca aqui dentro, ó. E aí, definir a minha variável média lá. Definir também a minha variável soma alturas, preciso colocar ela aqui dentro, porque agora elas são variáveis locais ao método. E lá no finalzinho, depois que eu calculei a média, eu faço o retorno da média. E esse system aqui agora, esse system aqui, ele vai lá para o método main, ó. E aí, aqui agora, a média não é uma variável, mas é um método onde a gente passa o vetor como parâmetro e ele produz o resultado da média, né? Faltou um fecha aqui. E lá dentro, só quero conferir se eu estou usando certinho aqui. Estou usando certinho o length. Então, isso que a gente fez, ó. Definimos as variáveis locais, fizemos o cálculo aqui dentro e retornamos a média, né? Passagem de parâmetros, que vai e volta a média, e aí lá no main a gente captura a média e consegue alturas, né? Consegue mostrar ela aqui. Então, isso aqui não é uma variável, é a chamada do método média, passando como parâmetro o vetor alturas, tá? Eu acho que isso o pessoal linkou, assim, porque a gente trabalhou bastante com métodos e chamadas também. Isso, beleza. O próximo, pessoal, é quantas alturas estão acima da média. Então, aqui eu vou usar a mesma lógica, ó. Eu vou definir um método de classe estático, ele vai retornar um int e vou chamar ele de acima da média. Recebe como parâmetro o vetor alturas e lá dentro desse método vai ter essa lógica aqui, ó. Então, a gente colocou ele aqui dentro. Essa variável aqui precisa ser definida aqui também. E aqui eu tenho uma outra questão, ó. Essa variável média, onde é que ela existe? Dentro deste método aqui. Mas esse método aqui, eu não consigo usar ele. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu chamar o meu método acima da média, eu preciso mandar para ele, além do vetor, eu preciso mandar a média. E lá onde eu chamo o método, lá no método main, onde eu chamo ele, eu vou passar como parâmetro o vetor alturas e mais quem? Mais o método média com o vetor alturas, tá? Isso aqui, pessoal, deixa eu aproveitar aqui, que isso aqui... Não, deixa eu copiar lá de baixo, para ficar certinho. Esse cara aqui, ó, na verdade, ele vai estar aqui, ó. Tá? Quantas alturas estão acima da média? E aí aqui, ó,
é a chamada do método, ó. Espera aí, ó, a chamada do método. Vou quebrar aqui a linha para a gente poder enxergar ele todo. E aqui faltou o fecha, ó, tá bem? Então é isso que a gente fez, ó. O meu método conte acima da média precisava da média. Então, quando eu chamei ele aqui, eu passei o vetor e mais a média que calculou. Isso aqui é um jeito. O que eu poderia fazer também? Eu poderia definir a variável média e guardar o retorno do método média, tá? Seria um outro jeito. E aí, aqui dentro, ao invés de fazer a chamada do método, eu poderia simplesmente passar a outra variável, né? Essa variável aqui, eu poderia colocar ela aqui dentro. Sim, pessoal? Sim. Sim. Fechou? Tá, Sim. beleza. Essa aqui tranquilo. A minha próxima implementação, aqui faltou o retorno, né? Aqui faltou o return do conte acima, tá? Que é o que ele contou, né? A quantidade de variáveis de alturas acima da média. O próximo é esse aqui, ó. É o que mostra a menor altura e a sua posição. Então, aqui, pessoal, a gente tem duas possibilidades. Eu posso implementar ele como um método void, que nem a gente fez aqui, mostrando a média, mostrando a menor altura e a posição. Assim, né? Public, static, void, menor altura, né? Recebendo aqui como parâmetro o vetor alturas. E aí, essa minha programação aqui, ó, vai lá para dentro. Que nem a gente fez lá no início, tá? Aqui as duas são int. Vou remover esses espaços aqui para ficar concatenado aqui tudo juntinho, ó. E aí, fechou, né? Do jeito que a gente fez os primeiros métodos, tá? E se eu quisesse implementar um método que não seja void, que tenha um retorno? Tem como fazer? Tem, mas eu não consigo retornar a menor altura e a posição, porque os métodos, eles sempre têm apenas um único retorno, tá? Então, eu não consigo retornar a menor altura e a posição dela. O que eu poderia fazer? Eu poderia aqui, ó, na assinatura do método, implementar ele dessa forma, ó, public, static, string, né? Menor altura, recebendo como parâmetro o vetor alturas, tá? Então, isso eu poderia fazer. E aí, aqui no final, ó, aqui no final, eu faria isso aqui, ó, um return de quem? Deixa eu deixar como comentário. Aqui, ó, que é a segunda possibilidade. Eu faria um return disso aqui, ó. Tá? Então, eu vou retornar uma string, ó. Isso aqui é uma outra possibilidade. Ou eu defino void e faço system aqui dentro, ou eu defino o retorno string e retorno a concatenação. De qualquer forma, para isso aqui dar certinho, lá no main, ó, eu preciso fazer a chamada, ó. Então, do jeito que está implementado como void, basta que eu chame ele aqui, fazendo a passagem de parâmetros do valor lá dentro, ó. Tá? Se fosse daquele outro jeito, que está como teste lá dentro, aí a gente faria isso aqui, ó. Tá? Faria desta forma aqui, mostrando a menor... Opa! Mostrando a menor altura e sua posição. E aí, aqui, eu faria a chamada do método, ó. Aqui. Tá?
Então, seriam as duas possibilidades. Ou defino ela como void, do jeito que a gente fez aqui, ó, né? Defino ela como void, e aí faço o system lá dentro, ou então defino como um retorno string, e lá dentro faço o retorno da string, e aí lá no método main, a chamada do método fica dentro de um system out, porque daí o método teria o retorno string. São os dois jeitos de implementar, tá? Quando a gente vai testar esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente fez lá toda a lógica, ó. Né? Mostramos todas as alturas, depois as alturas pares, né? Os índices pares, depois os índices ímpares, depois o vetor ao contrário, ó, a última posição é a 7, porque eu tenho 8 posições, então a última é a 7, a primeira é a 0, mostra a média, mostra quem está acima da média, né? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, né? Acima da média, são esses 4 valores aqui. E a menor altura está na posição 1, né? É a 1 e está na posição 0, tá? Sim, pessoal. Dúvidas nesse aqui? Vou me descompartilhar. E aí? Dúvidas? Passagem de parâmetros, de vetores, vetores que vão, valores que voltam. Não, tranquilo. Por favor, me sinalizem aí, ou um joinha nas reações, ou então um okzinho ali no chat, por favor. Tudo certo, Sônia. Ah, que fofo. Tudo certo? Ah, que bom. Quem mais? É fofinha ou fofinho, Carol? Sora, é fofinha. A gente chama ela de bombom, ela é um amor. Bombom. É, Adorei. Tá. O é que ela, Bernardo sinalizou para mim ali no chat, tá ótimo, muito eu bom. achei bem tranquilo, Sora. Tá, beleza. Ó, então, deixa eu me voltar para lá. Vou voltar aqui o compartilhamento. Ó, e eu vou acrescentar aqui, pessoal, uma letra I, ó. Escrever, escreva. Não. Ó. Criar um segundo vetor que receba os valores do primeiro multiplicados pela sua posição. Vamos fazer esse aqui, ó. Criar um segundo vetor que receba os valores do primeiro multiplicado pela sua posição. E aí, esse aqui, a gente vai já criar ele como um método. Então, a gente vai criar um método que cria um segundo vetor que recebe os valores do primeiro multiplicados pela sua posição de armazenamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é esse segundo vetor, onde que ele vai ser criado? Ele vai ser criado no método main ou dentro desse método que eu estou criando? A resposta, né, para esse questionamento é: qual é a utilidade desse vetor? Quem é que vai usar esse vetor? Todos os métodos vão usar esse vetor ou apenas esse que vai precisar criar ele? Então, a resposta é apenas o que vai criar. Então, esse segundo vetor aqui, a gente não vai criar ele aqui no método main. Nós vamos criar ele dentro desse que vai gerar ele pegando os valores do primeiro e multiplicado pela posição. Então, para a gente ter essa visão aqui, eu vou criar esse método aqui na sequência, ó. Então, eu vou criar um método que também é da classe, o método static. Desculpa, pessoal. Esse método eu vou chamar cria vetor multiplica. O que ele precisa para funcionar? O vetor original. Concordam comigo até aqui? Sim.
Sim, beleza. Bom, dentro desse método aqui, a gente vai criar um segundo método. Vou chamar ele de vetor 1. Ele é um vetor, ele também é de inteiros, e ele terá qual tamanho? Exatamente o tamanho do vetor que chegou. Então, esse cara aqui é o que eu criei. Esse vetor 1 aqui, ele só existe aqui dentro. Ele não existe em nenhum outro contexto aqui dessa minha classe aqui, tá? O que a gente vai... Eu deixei em branco aqui, pessoal, de propósito, tá? Porque a gente precisa colocar o retorno aqui desse método. Mas primeiro eu quero trabalhar com vocês a lógica de criação. Vou copiar aqui. Ó, copiei aqui, fechei o for aqui. E aqui dentro desse for, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ele vai ser gerado de qual forma? A partir desse aqui, que veio como parâmetro, a partir desse que veio como parâmetro, multiplicado pela posição. Então, à medida que esse for aqui vai sendo executado, ele vai criando esse segundo vetor. Esse segundo vetor ele não é criado por entrada de dados, ele é criado a partir de um vetor que já existe, que é esse daqui, ó. Tá? Então, é isso que a gente fez aqui dentro. Até aqui, pessoal, beleza? Sim. Beleza? Tá, mas só uma questão. Só deixa eu dar uma olhada nesse vetor. Tá. Ele é igual, só que ele acaba multiplicando, né? Isso? Exatamente. Esse vetor aqui, ele vai receber, né, a atribuição, ele recebe quem? O que Multiplica está na pelo altura... índice. Oi? Multiplica pelo índice? Multiplica pelo índice, exatamente. Então, Tá, se é que lá na eu tava. primeira posição eu tenho uma altura 10, ele vai pegar a primeira posição 10 vezes 0, 0, ele vai guardar 0 aqui dentro dessa posição aqui, ó. Tá certo, é que a Bombom é muito dengozinha e ela fica pedindo carinho. Mas entendi. E te distrai, né? Ela foi pro lado agora, só Ah, real. tá. Beleza, pessoal? Então, esse for aqui, ele monta o novo vetor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar esse vetor que só existe aqui dentro lá para o método main. Então, como é que a gente vai retornar esse vetor? A gente vai dizer que retorna o vetor de inteiros. E aqui dentro, a gente vai fazer um return do vetor 1, tá? Então, é assim. Aqui faltou o G. É assim que a gente trabalha a passagem de parâmetros, tá? Quando a gente manda o parâmetro, na chamada do método, só tem a variável de referência, alturas. Quando a gente recepciona o vetor, a gente define que essa variável aqui é uma variável de referência. Então, eu estou definindo a variável de referência. Quando eu retorno um vetor, eu retorno ele como sendo um vetor de inteiros. E a variável que vai retornar é a referência. Viram? Ó, na chegada está tudo aqui. Int, variável, referência. O colchete significa que é uma referência. Na saída, variável de referência. E no retorno, o nome da variável. Viram que ficou quebradinho? Sim. Mas Aqui assim, está tudo juntinho aqui. E para sair o vetor, sai a variável de referência, mas a sinalização, o tipo de saída é uma variável de referência. E como é que a gente vai ver esse vetor? Bom, aí agora, lá no método main, a gente vai mandar mostrar o vetor. Mas qual o vetor que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar esse cara aqui, ó, que foi criado aqui dentro, ó. eu posso fazer uma pergunta meio viajada? Pode? Tipo, não, eu só queria saber se tem como criar um vetor de vetores.
Tem. Nós vamos ver na sequência. Pode ser, Carol? Não, claro, a minha pergunta era mais um sim ou não. Se dava. Isso, tem sim, a gente vai chegar lá, tá? Mas por enquanto o nosso vetor é absoluto, né? Uma única dimensão, do jeito que a gente aprendeu lá na teoria. Então aqui a gente fez, né? Criamos um vetor dentro do método e retornamos ele para o chamador. Aqui a gente criou no método, passou ele para lá e fizemos as alterações aqui dentro, né? Por que, pessoal, que esses métodos void, eles são void e não retornam o vetor que foi modificado? Porque o vetor, na linguagem Java, sendo um objeto, ele é mutável. O que significa isso? Significa que quando eu mando o vetor como parâmetro, todas as modificações que eu fizer aqui dentro são refletidas lá fora, porque eu estou passando a referência, o endereço de memória. Sim, pessoal, perceberam a diferença? Ó, aqui, nesse primeiro exemplo, nós criamos o vetor aqui e mandamos ele vazio lá para o método leVetor. Lá no método leVetor, nós preenchemos o vetor. E quando a gente volta para cá e manda mostrar, ó, a gente mandou o vetor preenchido. Porque a passagem de parâmetros é a referência e no Java o objeto vetor ele é mutável. O que eu faço dentro do método reflete na estrutura. Sim, pessoal? Sim. Beleza, maravilha, tá? E por que que aqui a gente está retornando o método, o vetor? Porque ele foi criado aqui dentro. Então, a gente fez o caminho inverso, né? Nós criamos ele no método e levamos ele lá para o programa principal. Eu poderia, inclusive, aqui definir, ó, uma variável retorno do tipo int, do tipo vetor, ó, aqui, e fazer algo assim, ó, retorno, recebe isso aqui, ó. Tá? Poderia fazer isso aqui. O que eu tenho dentro do retorno agora? Eu tenho o que foi criado aqui, ó, esse vetor multiplicado, certo? Fizemos o caminho inverso. No primeiro a gente criou aqui, mandou vazio, ele voltou preenchido. E nesse aqui, a gente criou vazio aqui e ele voltou preenchido de lá com as multiplicações, tá? Sim, pessoal? Sim. Sim. Mais alguma coisa aqui sobre passagem de parâmetros Sobre de isso, vetores, não. vai e volta? Sobre isso, não. Eu tenho uma outra pergunta sobre outra coisa, aí tem que ser depois, eu acho. Tá. Então, vamos finalizar esse aqui, ver se o pessoal tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que eu poderia ajudar, esclarecer. Deixa eu recapturar aqui, recuperar aqui o meu chat. Sim, pessoal. Fechamos, então, aqui essa questão de parâmetros, de vetores. Vai vetores, volta vetores. Tu quer fazer a tua pergunta, Carol? Olha, é que ela não tem bem a ver com... Tem a ver com array, mas não nessa aplicação. Eu posso perguntar? Pode. Tá, é que assim, olha, e tem um pouco a ver com orientação a objetos também. Porque eu tava conversando com esse meu amigo que tava me dando uma forcinha. E, bom, primeiro tem uma dúvida inicial. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre a questão de. Porque a maneira, eu não sei se a maneira como ele se colocou tá correta ou não tá. Porque ele me falou que, tipo, tu não teria como, por exemplo, criar, não sei se ele se expressou corretamente, mas, tipo, criar mais de um objeto que tenha referência à mesma classe. Ele falou isso. Não, Por exemplo, eu por tenho exemplo, lá no nosso exemplo da caixa, né? Tu tem isso. lá a classe caixa
e lá no app tu vai criar a caixa 1 e a caixa 2, é isso? É, Sim, tranquilo, dá para fazer. vai Porque, fazer. sim, Tá, porque cada vez que tu cria uma variável de referência, tu está criando um novo endereço de memória, e quando tu cria exato. um objeto, tu É. materializa a classe, né? Por isso que eu fiquei Isso. na dúvida porque ele trata isso de uma outra forma. Tanto é que ele me falou que quando tipo, sempre quando ele buscava criava algum objeto que se referenciava a alguma classe, o que ele usava quando ele precisava guardar mais outra informação, ele criava alguma coisa que chama array list, que a gente vai ver depois, eu acho. Mas ele basicamente, cada vez que ele precisava a iniciação de um outro objeto, em vez de ele criar esse novo objeto com referência à mesma classe, ele guardava as informações desse primeiro objeto numa array list e depois ele continuava e criava esse, como se fosse esse novo objeto. Mas aí que eu fiquei um pouco bugada, entendeu? Se teria como ou não, sabe? Sim, a gente vai trabalhar com isso, tá, Carol? Não com array list, mas um array, que nem a gente está trabalhando aqui, né? Um vetor de objetos. A gente vai trabalhar com isso, criando vários objetos e guardando eles dentro de vetores. Isso. Array list é uma outra estrutura, uma estrutura dinâmica, né? Que implementam as listas lineares. E não, array list a gente não vai trabalhar, mas vocês exploram isso lá naquela disciplina que é a sequência, né? Na sequência do currículo, que é algoritmos e estruturas de dados 1 e também em algoritmos e estruturas de dados 2. Quando vocês Tá, mas implementam lá assim. outras estruturas, daí vocês usam os array list, tá? Ok, mas assim, sobre a pergunta original, então eu não precisaria fazer isso, eu poderia criar mais de um objeto que se referencia àquela primeira classe, né? Poderia, porque tu guarda a variável de referência dentro do vetor, tá? Então, Tá, sim, mas tu poderia usar a mesma variável de referência para criar vários objetos e guardar dentro dos mas a vetores. questão é, a informação desses objetos não se perde, elas sempre ficam vinculadas e todos aqueles atributos que foram modificados, querendo ou não, eles. Não se perde, porque tu está guardando cada um numa posição. É o nosso assunto da semana que vem, tá, Carol? Porque aí a gente vai integrar, né, no exercício integrador, o conceito de vetor com o conceito de objeto. Ai, sorry, desculpa, travou um pouquinho, podia repetir? Esse assunto a gente vai trabalhar na semana que vem, no exercício integrador, quando a gente vai integrar o conhecimento de vetor com o conhecimento de objetos. Então, a gente vai criar objetos dentro de vetores. Ah, tá certo. Então aí que as informações vão ser guardadas e não vão se perder. Teria que colocar Isso, o vetor. isso Ah, mesmo, tá. Entendi. Valeu, tá? Sara. É isso aí. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa aqui? Por favor, me sinalizem se fechou, se tá ok. Comigo aqui, tudo certo. Tudo certo? Pessoal, eu quero trabalhar com vocês ainda esse exercício aqui, ó. O exercício 4 da lista 2, que está lá no Moodle. Enquanto eu vou me organizando aqui para abrir com vocês e trabalhar, vocês conseguem abrir o Moodle e olhar esse exercício que está lá? O exercício 4 da lista 2, que eu deixei na quarta-feira. Tá, vou olhar. Vocês vão indo lá olhar, que eu vou me organizar aqui, tá? Ó, eu quero apagar aqui para construir com vocês, ó. Acharam lá? Sim, o que é para achar o número 4, né? Isso mesmo. Beleza. Obrigada, Daniel. Obrigada, o Bernardo também respondeu aqui, ok. Então, assim, ó, pessoal, o que era esse exercício, tá? Ler um vetor com elementos e verificar se o número 4 está armazenado lá dentro, mostrar a posição onde ele está armazenado. E se o número 4 não tiver armazenado no vetor, mostrar uma mensagem adequada. Então, aqui eu montei aqui para vocês, ó, o caso de teste 1. Esse aqui é o vetor, os valores armazenados dentro do vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E quando a gente executar esse programa, ele tem que me mostrar como saída isso aqui, ó. O número 4 na posição 3, porque essa aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa aqui são as posições e esses aqui são os valores, tá? O caso de teste 2 é quando eu tenho esses valores aqui armazenados dentro do vetor. Então, lá nas minhas posições, eu vou ter isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas aqui são as posições. Nesse caso de teste aqui, ele tem que dizer que o número 4 não está armazenado no vetor, tá? É isso que ele tem que mostrar. Então, beleza, ó. Fiz aqui o preenchimento do meu vetor, né? Isso aqui eu adaptei e copiei lá da outra programação que a gente fez. E aqui eu estou mostrando o vetor. Como é que a gente faz para encontrar o número 4? Então, eu vou abrir aqui um novo for, vou fechar ele aqui e dentro da navegação eu vou fazer o quê? Eu vou olhar se o vetor na posição i é igual ao número 4. Se for, eu vou dizer, vou copiar aqui, um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui, e aí eu vou dizer número 4 na posição I, tá? Então, aqui, pessoal, eu encontrei o número 4. Nesse caso de teste aqui, ele encontrou o número 4 aqui, e aí ele disse, né? Ah, esse aqui está na posição 3, ó, tá? Beleza? A grande questão é como é que eu digo quando o vetor não está armazenado? Quando é que o vetor não está armazenado? Numa primeira ideia, a gente poderia pensar assim, né? Se está na posição ali, ele está na posição. E se não, né? O número 4 não está no vetor, tá? Isso seria assim, a primeira ideia, né? Que surge, é só botar um else naquele if e testar. Essa solução aqui que a gente fez não resolve o problema. Por quê? Porque quando eu faço esse teste, eu não estou olhando o vetor, eu estou olhando a posição. Então, eu sei que naquela posição tem o 4, mas eu não sei que no vetor inteiro não tem o 4. Quando eu faço assim, eu sei, nessa posição tem o 4 ou nesta posição não tem o 4. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que se olhe todo o vetor e se diga se o número 4 está ou não armazenado dentro do vetor. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Alguém pensa numa solução? Fala, Eu não Rafa. sei. Ai, tá, ele falou. Tá, Ele levantou a mão. Fala, Rafa. Eu vou dizer o que eu fiz. Ah, beleza, tu fez, tu tinha É, feito. essa lista que eu Ótimo. fiz. Tá. Antes ali, no início, quando tu declara as variáveis, eu declarei uma variável boolean e botei ela Ah, como false. tá. Aí, se em qualquer posição daquele primeiro if ele encontrasse o 4, eu colocava ali que essa variável boolean era igual a true. Isto. E aí lá fora tu testou essa variável, é isso? Eu testei para ver se ela tivesse dado false, que aí ele não teria encontrado nada. Aí ele botava uma mensagem dizendo que não tinha encontrado. Tá, mas Beleza. você não teve que criar um vetor pra ver, porque se tiver mais de um 4. Não, mas não é para guardar de novo os 4, é só para mostrar a posição, ó. Ah, tá, mas e se tiver mais de um 4? Essa é a questão. Sim, ele vai mostrar 2 vezes isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, o número 4 aqui, ele vai mostrar o número 4 está na posição 3 Aham, e mas está na posição 5. ah, tá. Então, no caso, ele não vai. É que a minha dúvida era, eu achava que pelo esse código, ele ia, quando ele encontrasse um 4, ele ia travar e desconsiderar os outros 4. Não, ele mostra sempre que tem um 4. Ele mostra as posições onde os números 4 estão guardados.
Ah, tá, beleza. Não, nem precisaria criar um vetor para. Para guardar Não, só se tu quisesse saber as posições, aí tu teria que ter um vetor de posições, Ah, tá, entendi. tá? Mas ele mostraria sempre, não. Tá, entendi, Isso entendi. aí, tá? Então, sim, Rafa, a tua solução tá excelente, tá? Era aí que eu queria chegar. Mas, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo e eu não gostaria de fazer isso de forma correndo aqui com vocês, tá? Vamos fazer a seguinte combinação, ó. Eu vou postar para vocês esse projeto aqui, né, do Blue Jay, né, que tem todas as classes, incluindo essa, mas essa aqui não está pronta, tá? Na segunda-feira, no início da aula, a gente vai retomar esse exercício aqui e aí a gente vai ver a solução completa. Pode ser assim, pessoal? Pode ser, Pode. com Tá, certeza. Pode ser. beleza. Quem quiser tentar resolver esse aqui, maravilha, né? Vai lá e tenta fazer. Acho que é ótimo, né? Não precisa seguir essa linha que o Rafael sugeriu, né? Porque isso foi a visão dele. Mas tenta solucionar de alguma forma esse problema, que aí na segunda-feira a gente vai explorar essas soluções e vai ver, né, aquilo que eu queria mostrar para vocês e o porquê, né, disso que a gente está trabalhando aqui, tá? Eu vou me descompartilhar aqui e aí a gente vai finalizar aqui as combinações. Repetindo, vou deixar esse projeto aqui para vocês lá. Vocês finalizem esse exercício 4 que não ficou pronto. Eu vou deixar mais uma lista para vocês lá no Moodle. E aí, essa nova lista, pessoal, toda ela para trabalhar com métodos, tá? Passagem de parâmetros, né? Vai valor e, quando necessário, volta valor, tá? E aí, na segunda-feira, a gente vai retomar isso aqui e aí a gente vai avançar aí nas nossas programações. Vou deixar também lá para vocês o link daquele Forms para vocês me responderem lá sobre essa questão de infraestrutura aí no ambiente remoto onde vocês estão fisicamente instalados. Tá bem, meus queridos? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Por enquanto, não. Só Por espera até enquanto, não. segunda. Tá, beleza. A outra coisa que eu quero lembrar, pessoal, para vocês viram que eu deixei lá no Moodle uma tarefa de entrega lá? Sim. Isso, aquela tarefa de entrega, ela está prevista para finalizar hoje à meia-noite, mas eu vou estender até domingo à meia-noite. O que eu quero que vocês coloquem ali? Eu quero que vocês postem ali o melhor exercício de vetores que vocês fizeram, do tipo assim, aquele que mais desafiou vocês, né? Pá, esse aqui eu achei bem legal de fazer. Posta lá, tá? Tá, Sora, sendo bem honesta desse daí, é pra hoje, né? Não, eu vou abrir até domingo da noite. Ah, tá. Então aí vai dar tempo de eu fazer mais de um. Senão eu ia Isso. escolher um difícil e fazer de primeira. É, aí aquilo né, que vocês se sentiram assim mais desafiados, pô, esse aqui foi bem legal de fazer, posta lá o ponto Java, tá bem? Perfeito, tá bem. Então tá, meus queridos. Beleza. Era isso Até então então. hoje. Até segunda, um bom final de semana. Se cuidem, se mantenham em segurança e nos vemos segunda aqui na nossa sala Zoom de novo. É isso aí, Sora. Tchau. Até. Até mais, queridos. Tchau, tchau, Sora. Totalmente. Tchau. Tchau.